Ele viaja o mundo inteiro e sempre que pode vai pilotando o próprio avião. No Receita para Dois dessa semana, eu converso com o jornalista Juca Fernandes. Juca, é um prazer te receber. Com certeza você tem muitas histórias, Ótimo, Edu. não Muito só no aqui. jornalismo, mas pilotando o seu avião. O que veio antes, o jornalismo ou a paixão por aviões? O jornalismo. O jornalismo? Pintou em 1982, na verdade. 82? Então, me formei pela Casper aqui em São Paulo, né? E depois comecei no Planeta Diário, não sei se você lembra desse jornal. Lembro. Planeta Diário. E depois disso, eu acho que há 18 anos atrás, por volta de 93, 92, eu trabalhava num grande jornal aqui em São Desculpa, Paulo. entrei na sua frente aqui. Não, pode. Mas é por um bom motivo. Aliás, que é o a vinho. cozinha é sua. Que é um bom motivo, que é pelo vinho aqui. Ó. Oba! E grato. Então, em 93, eu trabalhava num grande jornal aqui em São Paulo. E o editor-chefe desse jornal ficou indignado com uma reportagem que saiu na época sobre um acidente que aconteceu em Fortaleza, eu acho. Saúde. A nossa. Obrigado pela presença aí. Vai lá. Aprendemos? E depois disso, por conta dessa matéria, o sujeito escreveu lá no jornal, né, que o avião bateu de bico no chão, o trem de pouso virou rodinha e tal. Ele entrou na redação e falou, pô, será que não tem um idiota aqui que conheça, né, um pouco de aviação e tal? Tem alguém que Que possa... goste, que... Aí ele, não tem, chefe. Então, vamos formar um. Resolveram formar um piloto dentro da redação desse jornal, né? E como na época eu corria de motocicleta, eu fazia umas loucuras e tal. Então você sempre gostou de adrenalina. Eu gostei demais. Né? Aí eu comecei a voar em 93. Por conta disso? Por conta disso, Então, o jornal me pagou. O editor chegou lá e falou assim, alguém está habilitado, tem vontade? Foi mais ou menos isso? Exatamente. Não chegaram e você falaram, você vai fazer isso a partir de Não, agora? era a bola da vez, né? Porque, na verdade, quem é o idiota que pode se candidatar? Que todo mundo virou para mim e falou assim... Eu sempre esse também. É. Alguém pode chegar, eu estou levantando a mão, alguém pode e tal. Não, mas é bom isso, né? E a gente aprende muita coisa dessa forma. Mas você já tinha essa paixão por avião antes? Não, quando era criança? Eu voava de asa delta. Voava já de asa delta? Eu gostava. Que loucura você fez? Você falou nesse pouquinho aqui, motocross? Motocross. Corrida de moto, velocidade, motocross. Eu gosto de... Velocidade também você velocidade, fez? Top RD 350 aqui. E depois asa delta? delta? Você não tinha nascido, Edu. Você não tinha nascido. Pô, já tinha nascido, você nasci em Não, 74. Moto velocidade, motocross, asa delta, que outra loucura você fez assim na juventude? Escaladas também. Escalada? Apesar de ter medo de altura. Escalada, eu tenho uma técnica. Escalava só olhando para cima? Só para cima, exatamente. Você tem medo de olhar para baixo ou medo de olhar para cima? Eu tenho pânico de altura. Você vai falar, então por que dá você para perceber, asa delta. Não, tem. Piloto de avião, jornalista especializado em avião, tem que ter pânico. Então, eu acho que eu procurei tudo isso para superar esse trauma de altura mesmo. Você tem uma ideia. Parapeito de prédio, passou do quarto andar, eu não... Você já não chega perto? Não chego perto. Agora eu estava vendo as fotos que você já fez, tem muita foto em cima de muita coisa mais perigosa do que parapeito. Mas no avião é diferente. No avião primeiro que você tem o comando dele. Entendi. Tá? Principalmente do meu, que é um avião pequeno. Né? Depois, eu estou protegido no avião. Eu não sei te explicar isso direito. Entendi. Não, mas dá para entender. Eu acho que eu preciso tomar um pouco mais de vinho para enfrentar essa tua primeira aula, você lembra exatamente como foi? Você foi fazer uma aula para pilotar avião ou para entender sobre avião para poder falar? Não, esse jornal, nós temos que formar um piloto. Tá? Então se vira, vai lá. Tá. Aí eu peguei um cheque em branco do jornal. Você fez um curso? Tudo. Foi lá no Aeroclube de São Paulo, aqui próximo. Cheguei no Aeroclube Campo de Paulo, Marte? Campo de Marte, Cheguei no Aeroclube de São Paulo e falei, olha, eu queria me tornar um piloto. Então, bacana. Então eu fiz curso de piloto privado, fiz curso de acrobacia aérea. Acrobacia também? Helicóptero, fiz tudo. Helicóptero? Não pagava nada, era helicóptero. Assim. Foi fazendo tudo. E daí você virou, então, o jornalista do jornal, especializado... Exatamente. Tudo que se relacionava à aviação passava por mim. Entendi. Aí eu já coloquei no lugar de
de bico do avião, botava nariz, trem de pouso e tal. Usava os termos corretos. E você O falou jornal uma foi legal, coisa... ele gastou muito dinheiro comigo, mas eu acho que eu devolvi um pouco. Devolveu, pô. Um pouco. Devolveu. Não, e me corrija se eu estiver errado. Com avião acontece a mesma coisa que com carro, por exemplo. Você, a partir do momento que começa a entender o funcionamento e tudo, você sabe melhor explicar para quem está lendo o jornal, para quem está lendo a revista, sobre aquela impressão que você tem? Ou Então, sobre algum acidente que aconteceu, sobre alguma outra coisa? Eu, apesar de fazer uma revista de aviação, eu não gosto muito de falar sobre acidentes, né? Eu não gosto de falar sobre acidentes. Mas traduzir performance de avião numa linguagem rápida, é um pouco complicado, sim. Mas eu acho que eu consegui descobrir como fazê-lo. Por quê? Para contar essa aviação, eu acabo utilizando os ensinamentos do teatro infantil. Eu te explico. No comecinho da minha carreira... Do teatro infantil? Eu escrevi muitas pecinhas de teatro infantil. E você não consegue enganar a criança. É verdade. E você não consegue enrolar a criança também. Então, a comunicação com a criança é rápida, objetiva e sem mentiras. É direta. É direto. Então, se você conseguir fazer isso... Com a aviação é igual. É a mesma coisa. E, por exemplo, nesse jornal, você escrevia artigos sobre... Eu fazia testes de motocicleta, de carros esportivos, não os carros que você anda. Então, teste de carro, teste de moto... Eu fazia o teste e escrevia. Então, ou seja, eu era um suicida em potencial. Eu era o cara, candidato, realmente... Né? Os caras... Eles fizeram um seguro, inclusive, no meu... Os caras estavam chateados com você lá no jornal. Assim, não, praticamente demitido. Tem que fazer um negócio de carro, É. tem um vulcão, está explodindo, Exatamente. está em erupção. O Juca pilota, vamos mandar o Juca. Sem contar que eles economizariam indenização, que já está há muito tempo no jornal, né? Era mais fácil. Foi ótimo. Mas eu sobrevivi. E o que você mais gostava? Moto, carro ou avião? Ou os dos três? Não, coloca bicicleta também. Bicicleta? O que você fez de bicicleta? Porque o carro, Edu, eu sei que você adora carro, eu também amo carros, né? Mas é um veículo estúpido, né? Se você parar para pensar. Você utiliza 1,5 tonelada de ferro, lata, vidro, para carregar 70 quilos. Então, imagine você... O Juca já olhou para mim para ver quanto pesava e falou assim, já carregou 70 quilos, apontou para... 70 quilos foi legal, foi legal. Pô, foi super bacana. Foi demais. Foi educado. E a bicicleta não, a bicicleta é diferente. Imagina os nossos bisnetos, no meu caso, tataraneto, né? Eles vão contar essa história, falar, o nosso tataravô, eles utilizavam uma engenhoca assim de 1,5 tonelada para carregar uma pessoa dentro. Isso é ridículo. A motocicleta é um pouco mais inteligente, ela carrega o dobro do peso dela, mas a bicicleta é maravilhosa, porque a bicicleta devolve tudo para ti. Você tem amizade com algum piloto, de carro? O Piquet. O Piquet? O Piquet é meu compadre. Vou te falar uma coisa, você sabe que muita gente acha... Você acha o Piquet simpático, né? Eu acho o Piquet super simpático. Eu acho, estou falando sério. Nós somos amigos dele mesmo, né? Não, estou falando sério. Ele é ótimo, ele é ótimo. Você sabe que o Cid me pintou uma réplica do capacete... o Cid pintou uma réplica do capacete dele. Tá brincando, porque eu sou muito fã dele, adoro ele. Ele sabe disso? Não sei se ele sabe, mas eu já falei várias vezes bem dele. Para onde eu falo pro Nelson? Pode falar aqui, ó. Nelson, teu fã. Nelson. Aí, tá vendo? Mas não sou eu, tem um monte, né? O Nelson, ele realmente é um sujeito especial. Ele não gosta de papo furado, ele não gosta de jornalista. Porque eu já presenciei isso, Edu. Aliás, você deve passar por isso, porque você corre de carro. É um negócio complicado. O sujeito vai lá, ele faz ele larga, ele bate, e o repórter, no final do trajeto dele até o box, o que você achou da corrida? Eu achei a corrida genial, pena que eu não morri. Aí o sujeito ganha a corrida, eu já vi isso, o Nelson já respondeu, inclusive, para um jornalista italiano, se eu não me engano. Ele venceu a corrida. Nelson, o que você achou da corrida? Ele falou, achei uma merda a corrida, porque, né, imagina, eu ganhei. Então... Mas o Nelson... Ele era direto. Ele é especial. E muito bom, né? Muito bom. Muito bom. E quem mais você admira, assim? Então, eu até brinco com o Nelson.
eu gostava muito do Nigel Mansell. Você lembra dele? O Lembro. Nigel Mansell. Porque ele Era o inimigo mortal dele. Era. O Nelson comentava que ele tinha mulher feia. E tinha mesmo, viu, Edu? A mulher dele era horrorosa. Eu acho que ele corria assim, né? Por conta da... Então, mas o Mansell, eu não sei porque o Mansell ele era louco. E tem uma história do Mansell, eu preciso te contar essa história do Mansell. O Mansell, não sei se você se lembra, eu acho que foi em 78, acabou a gasolina dele e ele empurrou o Lotus dele até a linha de chegada. Acabou a gasolina, você lembra disso? Sei, lembro. Ele empurrou a Lotus e desmaiou na linha de chegada. Então ele estava, sei lá, ele chegou em 5º lugar, se eu não me engano. Ele estava em 3º, acabou a gasolina, porque ele era meio loiro, assim, apesar de não ser loiro, né? Ele era meio burrão, né? Não. Ele não punha gasolina, ele batia, ele copiava. Olha, você tem que... Calculava mal a ultrapassagem. Olha, Mansell, você tem pouca gasolina. Pé em cima agora para economizar. E ele ia com o pé embaixo. Imagina. Mansell, você deve parar na próxima volta. Não parava. Ele era um idiota, mas ele era um idiota... Ele era apaixonante, Edu. Campeão, né? Era um idiota genial. Ele deu, na verdade, 3 campeonatos para os concorrentes, né? Em 87 ele deu para o Piquet. Desculpa, Piquet. Você merecia o de 86, né? Ele deu. Ele deu depois para o Senna, né, em 88, né? Enfim. Ele deixou de ganhar. Ele era cabeçudo mesmo. Mas eu brinco muito sobre o Mansell, porque eu tive uma situação parecida na aviação. No ano de 2000, eu estava voando num avião, não no Perdigueiro, nesse avião atual. Um avião muito pequeno. O seu chama Perdigueiro. Perdigueiro, é um farejador de notícias. Nós fizemos uma revoada. Uma revoada são vários aviões, né, que se reúnem e tal. É coisa de raleiro, né? Sei. Um monte de ralo. Reunião de aviões para passear. A gente marca um churrasco, na época, eu acho que foi em Pará de Minas. Tá? E decolamos em 22 aviões. E 2 não chegaram. Né? O meu e mais um garoto. E, foi cálculo errado de combustível? Foi uma irresponsabilidade total, porque nós gastamos o combustível brincando, né? Dali para frente, seu apelido ficou Mansell ou não? Não, mas eu me lembrei O Piquet te chama de Mansell. Comenta isso, né? Mas acabou a gasolina, eu pousei numa clareira, né, com o avião planando, porque o avião, quando acaba, o motor para de funcionar. Eu perguntei até se você estava alto por conta disso, porque falam que quando está mais alto é mais fácil para você achar uma posição ou um lugar. Segurança do aviador é altura e velocidade. Quanto mais alto, melhor, né? Quanto mais veloz, melhor. Estou procurando aqui o teu avião para mostrar. Porque... Na fuso horário tem? Tem. Porque qualquer avião, isso vale para os aviões comerciais também, ele tem uma razão de planeio. Então, normalmente é para cada 1 quilômetro que ele desce, ele voa 10 para frente. Tá? Ou seja, quanto mais alto, mais seguro. Onde que acabou a gasolina no teu avião? Então, eu não sabia, mas depois eu perguntei para o menino lá. Você não sabia onde você estava? Não, era Betim. Betim, Minas Gerais. Olha aqui que foto linda. Voando sobre os Andes. Aqui está. Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui, ó. Uma olhada. Esse é o avião. Esse que você chama de Perdigueiro. Perdigueiro, Ele tem um Qual que é o modelo dele? Tá? É um Piper. Piper? Um Piper, um Corisco, para 4 lugares. Oi, você foi para todos os lugares, que eu estou vendo aqui o avião em tudo quanto é lugar. Para todo lugar você viaja com esse avião. Deixa eu terminar a história do Mansell lá. Acabou. A tua história, na verdade. Para lembrar da história do Mansell. Acabou o combustível, eu posei nessa clareira, consegui um pouco de gasolina de automóvel, que tem uma octanagem mais baixa, abasteci o avião. Você pousou numa clareira? Aonde? Betim. Em Betim? Primeira coisa que eu perguntei... Você não sabia onde você estava? Eu perguntei para um garoto, falei... Aonde eu estou? Perguntei quem nasce aqui, o que era. Aí o menino, muito esperto, falou, é mineiro. Nossa, moleque bobo. Me fala o nome da cidade. Ele falou, Betim. E depois eu botei a gasolina de automóvel, não empurramos, ela esquenta um pouco o motor, porque ela é muito fraca. Né? Mas dá para voltar? Dá para voar? Dá para voar por um certo tempo. Assim. Aí nós voamos eu voei até Pará de Minas, uns 80 quilômetros de lá, pousei. Mas a história do Mansell, lembrando da história do Mansell, é que nós empurramos o avião ladeira abaixo. Né? Então, me lembro sempre da história. Para o avião voar? Porque era uma clareira, e eu posei clareira acima, tá? Era muito curto. Tá. Botei o combustível, virei o avião,
empurramos Quantos ele. metros precisa para nessa vez você precisou um pouso de emergência? Quantos metros você precisa para pousar? Então, como havia uma inclinação, eu acho que uns 30 graus de inclinação, Ou seja, você pousou como se fosse uma pista assim. numa rampa, é. Ou seja, é sempre contra a rampa que você deve pousar para parar o avião. Normalmente as pistas são retas, Tá. né? Mas nessa emergência, Numa como eu emergência? não tinha combustível, eu tinha duas opções. Ou pousava nessa clareira, Tá. ou pousava na estrada, uma BR qualquer, tal. Era um sábado à tarde, e pousar na estrada seria um escândalo, né? Né? Então, eu preferia a clareira. Você ia Tinha virar 120 manchete. Em metros. vez de fazer a matéria, você ia provavelmente fazer a matéria e virar Manchete ruim. Né? Tinha 120 metros, que eu pedi para um sujeito lá que tinha uma motocicleta para ele calcular. Tal. Depois, para descer, para decolar com o combustível que nós conseguimos lá, nós, que eu digo, meu irmão estava junto. Aí morro abaixo, tal, o avião pegou. Tal, então, eu lembro da história do Manso. E o Piquet chama de Manso ou não? Não, ele acha que o Manso era um idiota. Tá? Eu falei, não, você é o meu Ele te segundo. chama de Manso ou não? O tempo todo. Ele te chama de Manso ou não? O tempo todo, só falta o bigode. Aí, tá vendo? Eu imagino como é estar no ar e acabar a gasolina. Várias vezes aconteceram fatos assim, eu tenho que chegar em tal lugar e não chegar, ou chegar em algum lugar errado. O que você lembra, assim? Bom, como eu falei, eu comecei a voar 18 anos, quase 19 anos atrás. Depois do invento do GPS, a coisa realmente ficou mais fácil. Mas antigamente, nessa época que eu comecei a voar, nós voávamos com bússola, relógio e cartas. As cartas que você abre... Então imagina, tem uma história muito engraçada, porque logo no começo dessa carreira aviatória e tal, eu saí de São Paulo para Ribeirão Preto. Então imaginem, São Paulo, Ribeirão Preto, dá em linha reta uns 300 quilômetros. Aí você bota o rumo na bússola, rumo norte, tá? E você calcula a velocidade que você está voando, o rumo norte. Então, em 2 horas, você vai chegar em Ribeirão Preto. Então, mas tem um fator chamado vento. Passa 5 horas e nada. O fator vento. Então, o rumo continua sendo norte, mas o vento lateral, ele tira você da proa. Hoje, com GPS, não. Né? Entendi. Aí, lá pelas tantas, eu cheguei em Ribeirão Preto. História é ótima. Cheguei em Ribeirão Preto, contente, né? Que eu falei, nossa, Ribeirão Preto, até que não é tão grande assim, Ribeirão Preto, né? Poucos prédios. Chegou em outra cidade? Aí eu cheguei e falei... Em Sorocaba. Torre Ribeirão Preto. Aqui é o November Oscar Charlie e tal. Assim, pois não, autorizado o seu pouso e tal. Eu falei, sim, estou visual aqui com a pista. Ótimo, então, assim que o TAM decolar, o senhor pousa. Eu olhei para a pista e falei, nossa, cadê o TAM? Não havia nenhum TAM lá. Eu falei, tá bom. Mas também não vou questionar, né? De repente o TAM já foi, o cara não viu e tal, né? Ou seja, eu estava em Franca. Em outra cidade, para quem não conhece, Ribeirão Preto é uma cidade e Franca é outra cidade. Uma diferença de 60 quilômetros. 60 quilômetros, você errou. Então, o vento... Hoje não, hoje está... Hoje com GPS não tem problema. Mas a gente passava. E para quais países você já foi no mundo com esse teu avião? Com a América do Sul quase toda. Todos? Argentina, Chile? Já. O Chile é uma delícia voar. Edu, eu sou fascinado pela Cordilheira dos Andes. Eu acho aquilo misterioso. Você já correu lá? Não. No Chile? Então, eu corri só na Argentina. Tá. Gostou? Gostei. Eles têm uma cultura, né, de automobilismo. Eles gostam muito, né? Teve grandes caras lá, Carlos Reutemann. Teve grandes pilotos, né? Só o Carlos Reutemann. Tem um tal de Fangio também, né? Bom esse menino, né, Fangio? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou do Chile. O Chile está aqui. Qual foi o primeiro livro ou revista que você fez? Então, mas para chegar nisso, passado um tempo, há exatos 11 anos atrás, eu já voava, já estava voando há um tempão, né? Eu falei, poxa, a minha tia rica morreu. Né? Quem que era a tua tia rica? Então, eu tinha uma tia que me sustentava, sabe? Antes era o dono uma fábrica de pirulito. Antes era o dono do jornal. Que você nem história falou o nome, que é pra... Não falou o nome do jornal. Eu também não sou indiscreto, não vou perguntar. Não, vou contar. E não falou o nome do dono do jornal que sustentava ele. Mas, tudo bem. Daí E a tia rica, né? Agora aparece uma tia rica. Você assinou o contrato com a tua tia. Então. A tia rica...
Você Não, saiu do jornal e foi A tia Rica... trabalhar para a tia Rica. Não, é aquela coisa que o cara pergunta, o que você faz? Ah, não faço nada, uma tia Rica me sustenta. Tá? Então eu criei um personagem que era a tia Rica, que era dona de uma fábrica de pedalinhos. Sim. Né? Pedalinho elétrico, inclusive, você não precisa pedalar, é um negócio genial. Pedalinho a motor. É, a motor. Então, mas há 10, 11 Para anos quê? Para você atrás... escrever sobre pedalinho? O pedalinho. Há 11 anos atrás, eu percebia que a aviação, aliás, eu notei isso logo quando eu entrei, a aviação, não só no Brasil, mas no mundo, é um negócio paradoxal. Você tem equipamentos de primeira linha, aviônicos, você tem conquistas estelares, e você tem cabeças assim de tronco, né? Os dirigentes da aviação, eles são dinossauros. Eles pensam como era muitos anos atrás. Você vai experimentar a massa? Vou experimentar só para ver se está. Tá. Só para saber se você vai gostar. Tá bom. Ah, é? Você gosta de pimenta? Gosto. Por um pouquinho aqui. Então, por conta dessa diferença entre aeronaves, tecnologias... A modernidade e o atraso. E dirigentes. Então, eu me lembro que eu chegava em Congonhas e tinha... Eu acho que você pegou isso também, Edu. Você chegava em Congonhas e tinha uma informação de uma mulher que parecia assim, que estava anunciando um filme pornô. Senhores passageiros do voo VASP 747, com destino ao Rio de Janeiro. Eu achava aquilo bizarro, gente. Eu falei, não, o que essa mulher está fazendo? Bota lá um treco lá, né? Tanto que logo depois eu fiz uma matéria dela, eu acho que tiraram de lá. Deve me odiar, aquela mulher. Você fez uma matéria dela? Ah, imagina. Foi por causa disso? Você entra no aeroporto, tem uma mulher lá, assim, Como é? sussurrando. Faz não. Senhores passageiros, você lembra disso? Lembro. Senhores passageiros, o voo VARIC 227 para Buenos Aires. É isso mesmo. Gente, sei lá, com a mala, tal, todo enrolado, né? Taxista tentando te roubar. Preocupado. Então, aí eu falei, sem contar os caps, né? Para que serve um cap, Edu? Não sei. O cap. O Santos Dumont usava o cap para... Aparência de capitão. Militar, sei lá. Não, é verdade, isso é verdade. É para ser identificado no ser aeroporto como o captain, lá, o cara, né? Então, mas o cap é ridículo, não serve para nada. Captain. 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 Vem daí. Até hoje as comissárias utilizam saltinho, e maquiagem pesada e tal. Bom, por conta disso, eu falei, poxa, vou fazer uma revista de aviação, vou contar todas essas histórias. E você começou fazendo a revista por conta disso, para contar os pormenores. Para me divertir A com primeira isso, que eu achava matéria foi tão sobre bizarro. a mulher do aeroporto que falava. Foi na edição número 2. Sabia. A número 2. Eu estou te conhecendo Foi um agora, mas eu absurdo. sabia que tinha sido. Uma loucura. E pior que parece que ela fez ela criou uma dinastia, porque lá em Recife tinha uma também que, senhores passageiros, e ela também fazia isso, sabe, com sotaque nordestino. Então era um sussurro. Tá? Era igual a outra aqui de São Paulo, só que com sotaque. Agora, eu estava vendo ali que você, dos lugares aqui no sul, sobrevoou a Cordilheira dos Andes. Tem fotos maravilhosas ali. Você estava comentando. Você não vai Eu queria comer saber comigo? qual foi a primeira... Oi? Você vai comer comigo? Vou, lógico. Qual foi a sua primeira... É que eu não confio no que eu falo, não. Imaginei. Queria saber qual foi a sua primeira publicação. Foi Brasil, um raro exemplo de vozes discordantes, que era um apanhado de crônicas de absurdo. O absurdo, ele não é... Ele pode ser discutido, né? Então, era uma discussão sobre os descalabros do jornalismo no Brasil. Junto com a aviação. Não, Não? não, antes da aviação. Tá. Aí, depois disso, eu, por conta da própria revista, eu acabei viajando muito, né? Nossa, que lindo prato. Feito com carinho, espero que você goste. Que delícia. Muito simples, mas feito com carinho. Com raspinha de limão, creme de leite, demais. presunto de Parma e a massinha que você gostou. Vou preparar o meu, pode comendo que... Tá. Quando você vai comendo, se você quiser, eu conto uma história de aviação para você. Não, sei me lá. conta aí, me conta por que... Não, sabe que eu fiquei... Agora que eu estou falando sério, enquanto você vai comendo, eu vou te contar uma historinha rápida.
Sinta-se à vontade, tá? Do programa Vou ficar super à vontade para você poder comer. Quando tem diversos leilões para ajudar entidades, enfim, e uma vez teve um leilão onde um dos lotes era um voo no Zeppelin. Zeppelin da Goodyear, não É, era isso? era. E saí até, inclusive, aqui do Campo de Marte. E eu falei, poxa, esse lote é muito legal, porque eu tinha curiosidade de voar e tal, acabei arrematando. E o piloto do Zeppelin foi tão simpático, a gente ficou voando a tarde inteira. Olha que Eu entendi todo o funcionamento do Zeppelin. Ele falou, olha, um avião é mais ou menos como para você entender o funcionamento, é mais ou menos igual ao Zeppelin. Só que, como era tudo lento, os movimentos eram lentos, o sobe e o desce, o pedal, aqui o controle das mãos, que parecia uma cadeira, praticamente sentado numa cadeira de roda, movimentando aqui. Cadeira elétrica, gente. Era praticamente uma cadeira elétrica, né? É, porque era de rodar assim, para frente, para trás. E o pedal também eu consegui entender. Achei muito bacana. Gostou? Tá bom? Razoável? Acho até que a gente não devia falar mais nada. Dá para... Oi? Não vou nem falar mais nada, vamos só comer, porque... Comer que tá bom. Maravilhoso. Deixa eu até pegar aqui. Qual que foi o primeiro? Foi? Aqui não tem o Não, primeiro. eu trouxe os últimos Trouxe os 4. últimos. É. E daí você fez uma revista. Essa revista é editada hoje. É. Frequência Livre, Frequência chama. Livre. É uma Aviação revista... e Emoção. Isso, uma revista Aqui, ó. de aviação, no Brasil todo, todas as bancas. Tá. Aliás, Aqui o Nelson tudo. tem uma coluna bárbara lá. Aqui fala tudo sobre aviação. Fala. Não só aviação, eu falo um pouco de comidas também, de culinária, eu falo um pouco de viagens, né? Eu conto essas viagens, conto gastronomicamente também, que eu amo cozinhar. Através da Edu. gastronomia, Eu não sei, mas eu amo. Através da gastronomia, a gente aprende muita coisa sobre a cultura de determinados lugares, né? Muito. E você, nas suas viagens, você procura também conhecer esse lado, né? Da cultura dos lugares, né? Um detalhe, as minhas viagens normalmente são viagens rápidas, curtas. Então, eu vou para determinados lugares para fazer uma matéria envolvendo aviação. Agora, por exemplo, voltei há pouco tempo da Costa Rica, onde eu fui fazer uma matéria do aeroporto de São José da Costa Rica, construído por brasileiros. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 4 dias. 4 dias? Mas 4 dias assim intensos. Dorme pouco, como eu te falei, eu tenho um estômago de viajante. Pô, tô vendo então... Cuba aqui. Cuba. Super interessante. Cuba eu consegui fazer Cuba antes e depois. Olha que interessante. Cuba antes que acabe. Tá no fim. Cuba antes que acabe. Muito legal. Edu, desculpa, vai contando aí que eu estou morrendo. Não, eu tô achando muito legal. Esse daqui é a revista. Então, a revista tem um pouco de tudo. O que eu estou vendo aqui, vendo os títulos e vendo um pouco o que tem muitas fotos interessantes dos lugares, mas conta algumas coisas que a gente não vê, assim, indo no aeroporto. Conta muitos bastidores também. Isso. Queria muito lembrar isso. Não é uma viagem de turista. Não. A revista, ela discute muito a legislação brasileira também. Muito. Então, o que a gente está fazendo para receber a Copa do Mundo, o que acontece com o sistema de controle aéreo no país, que é um negócio muito complicado, mas é muito complicado. Porque o Brasil, apesar de viver em eterna paz, o sistema todo da aviação brasileira é militarizado. Então, é a aeronáutica que cuida disso. Né? Então, é um sistema militar para uma aviação civil. E tem dados interessantes, Edu. O Brasil é a segunda aviação do mundo, só perde para a americana. A nossa frota de aviões é a segunda do mundo. Fala sério. Muito. É mesmo? Uma frota, claro, próxima da terceira colocada, tá? E distante da primeira, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma frota de mais de 240 mil aeronaves. O Brasil tem 15 mil. Que é muita coisa. Muita coisa. Né? Nós temos 90 mil pilotos no Brasil. Nós temos 4 mil aeroportos. Gente, Agora, os aeroportos precisam uma infraestrutura melhor, né? Eu acho. Principalmente, claro, você também viaja o mundo todo, você já deve ter percebido. O Brasil é o único país do mundo que não tem um aeroporto servido por transporte de massa. Então é bizarro a coisa. Eu estava vendo aqui, fuso horário. Esse daqui é uma outra edição do Juca Fernandes, meu convidado de hoje aqui no Receita para Dois.
Eu, só abrindo aqui, fuso horário, quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Paris, Buenos Aires, Veneza, Nova York, Califórnia, Israel, Budapeste, Istambul, Milão, Andes, Viena, Ilhéus, Madrid, Barcelona, Caracas, Lisboa, Florianópolis. Tudo está aqui? Então, para contar essas cidades todas, eu utilizo bastante a gastronomia do lugar mesmo. Exemplo, como conhecer essa gastronomia? Obviamente que o mundo, a cozinha foi globalizada, né, Edu? Você vai dando você come as o mesmo dicas? prato em Paris, Nova York, Tá. a mesma coisa. Mas eu vou para a periferia da cidade. Por exemplo, Istambul. Istambul, você vai para a periferia de Istambul, você vai comer aquela comida nativa, né? Ó, aqui está Istambul. Olha que foto linda aqui, ó. Você vai comer a comida típica do lugar, Exatamente. a raiz. Você vai descobrir a raiz. Então, Budapeste, por exemplo, né? Tem um goulash lá maravilhoso. Mas não adianta Goulash você que é pedir feito com carninha. É incrível. É maravilhoso. Mas você tem que comer o goulash na periferia. Não vá pedir no restaurante do hotel, que normalmente é um hotel que tem as comidas do mundo Olha todo. que lindo Budapeste. Budapeste, Uma foto mais bonita que a outra fantástico, aqui. fantástico. Então você vai para a periferia de Budapeste, entra naqueles restaurantes familiares, onde a dona húngara lá cozinha e faz um goulash que custa $3. É ali que você conhece a comida nativa. A não ser no México, né? Qualquer comida no México é ruim. Desculpe, Edu, né? Não gosto No de México? comida mexicana. Você Ah, gosta? mas tem coisa boa, eu Tem? gosto. É. Minha esposa morou lá, ela faz uns pratos gostosos lá. É. Guacamole, você não gosta, não? Nunca comi. Não? Com abacate? É bom? É bom, uma delícia, eu gosto. Então, gente, eu tô brincando. Eu adoro a comida do México. Não, aqui tem Maravilhosa. algumas coisas, eu acho que é que é mais É minha predileta, apimentada. inclusive, com abacate, né? Você pode mudar. Por exemplo, tem umas coisas que eles usam, sei lá, a cebola... Pra Los Angeles. Não, Muda. a cebola crua. De repente, você passa a cebola na água quente, dá uma amenizada no sabor dela, o prato não fica tão forte. Faz a mesma receita, tirando algumas coisas. A pimenta, tira um pouquinho da pimenta. É que faz parte da cultura também, né? O que você falou. Muitos lugares, ó, aqui Viena, muitos lugares a gente... Ilhéus é maravilhoso, né? Eu gosto muito da comida baiana, assim, acarajé, vatapá. Você gosta? Gosto também. Madrid, olha, só tem coisa bacana aqui. Aliás, Madrid, você deve concordar comigo, né? Não só a Espanha, como Portugal. A culinária é bárbara, né, Edu? A culinária dos ibéricos aí, né? Não, incrível. Espanha, Portugal, você entra em qualquer botequim e pede um bacalhau qualquer. Quantos países do mundo você já foi? Eu acho que 80. 80? Sempre com o teu avião? Não. Alguns sim, outros os que não dá. Mas eu reparei uma coisa ali, não perguntei, mas o que não dá para você ir com o teu avião, você vai, pega uma moto e gira com a moto, pega uma moto, pega uma bicicleta. Tem isso Então, ali eu também. chego no lugar e alugo alguma coisa lá. Mesmo Pra aviões. fazer. Agora na Costa Rica eu aluguei um monomotor. Aí conheci a Costa Rica toda em 2 horas. Porque o país tem 480 quilômetros de comprimento e 120 de largura. Para onde que você tinha vontade, assim, ou teu sonho que você ainda não concretizou de você estar? Tenho. Aonde? Chama-se Yakutsk. Yakutsk? É no norte da Sibéria, é a cidade mais fria do mundo. No inverno pleno, a temperatura beira 54 graus negativo. Nossa. Então, uma baforada no ar Congela. congela. E ela cristaliza. Né? Yakutsk. Eu quero muito conhecer Yakutsk, no inverno, claro. Então, eu conto nesses livros os retratos de Dumont, que é sobre o Alberto Santos Dumont e sobre o aeroporto de Santos Dumont, Tá aqui. patrono da Marinha. Retratos de Dumont. Aqui está. Eu conto Lindo a livro, história hein? desse cara, que era um brasileiro genial. O Santos Dumont era o Nelson Piquet educado. O Piquet está falando que você é mal educado. Ele não é mal educado. Não é, não. Ele não gosta de pergunta chata. Isso. E eu conto também do Almirante Tamandaré, que era um cara que viveu no século XVIII, um cara também à frente do tempo. E, por último, o Duque de Caxias. Então, ou seja, os três caras. Aqui tem retrato de foto do Caxias. Santos Dumont, Tamandaré aqui ao lado, e tem outros livros que você fez também. Você trouxe alguns aqui. Eu tenho Você tem 12, ideia então. quantas horas você já voou? Horas tenho. Você vai fazendo um No meu avião, 3.000 horas. 3.000 horas. Em linha reta, eu iria... Em linha reta, daria para ir para a Lua, ir, voltar,
e circundar o planeta pela linha do Equador 2 vezes. É muita coisa. Se você comparar com linha aérea, os pilotos de linha aérea, eles E quanto vão que ele mais. tem autonomia, por exemplo, para quem sai, para a gente imaginar um mapa do Brasil, quantos quilômetros você tem de autonomia? Você consegue sair de São Paulo, por exemplo, ou do Sul, vai? São Paulo, Porto Alegre, São Paulo, Brasília, que são 1.200 quilômetros. 1.200 quilômetros é bacana. É uma perna longa, que você demora 3 horas e meia para fazer São Paulo, Brasília. Você demora e não demora. Se você for com um avião comercial, o voo demora 1h30, mas você tem que chegar 1 hora antes no aeroporto. É verdade. Você Aí o flanelinha lá do estacionamento te rouba, te assalta. Tal. Depois a companhia aérea some com a sua mala. Depois você tem um atraso do voo. Tal. Então, é mais bacana. E hoje, para voar, é muito caro? Por exemplo, um avião custa muito caro? Não é muito caro, não. Não é muito caro. Daria para a gente comparar, por exemplo, com um carro? Ou eu estou fazendo uma comparação boba? Muito. Você compra hoje um avião como perdigueiro, um avião novo, pelo preço de um carro top. Um carro top. Um pouquinho mais caro. Né? O problema do avião é engarar o avião. Aonde você vai parar? É um pouco mais. E você caro. viaja com quem nas suas viagens? Tem alguém da tua muito. família que vai? Se teve viagem que você fez sozinho? A parte das minhas viagens, normalmente eu faço acompanhado. Eu faço, nos últimos 5 anos, com a minha namorada, a Andréia, né? Que acabou de me dar um filho lindo. João Aliás, Pedro. eu vi na foto. Depois mostra uma foto para eles. Aí Pô, eu vi aqui você e a Andréia. É a Andréia. E a Andréia me deu um filho lindo agora, que é o João Pedro, tem 4 meses. Edu. Ele já viajou com você? Já levou ele para voar? Tá aqui, ó, fiz uma matéria. Aqui É a Andréia. Eu tinha visto aqui a foto, ó. Mas mostra a foto do João Pedro na Cadê? revista, que foi Aqui. o primeiro voo dele. Deixa eu mostrar pra ti. Primeiro voo? Com 3 meses. Com 3 meses? Ele voou... O João, João Pedro. quantos anos ele está agora? Tem 4 meses. 4 Ele meses? voou com 3 Foi meses. agora, então. Olha que bonitinho. Olha só. O João, quando crescer, ele vai poder falar. Vai ser o único na escolinha que vai poder falar assim, olha, eu voei antes de andar. Tá que os coleguinhas vão dizer assim pra ele, né? Meu pai comprou um carro novo. Aí o João Pedro fala, meu pai tem um avião. A gente recebeu aqui um paraquedista estressado, que é o Gui Pádua, que ele falava o seguinte, que quando ele estava estressado, ele ia lá e pulava de um lugar diferente. Você tem isso, quando você está estressado, você vai lá, pega o avião e te relaxa? Muito. É? Eu faço assim, a redação da revista fica na Zona Sul, aqui de São Paulo. Né? Então eu pego a moto, vou até o Campo de Marte, decolo. E o que acontece? Quando você pilota o avião, você não pensa em outra coisa. É uma questão até de sobrevivência. Você tem um monte de coisa para fazer no avião e tal. Então eu saio, dou umas piruetas e tal, e volto revigorado. A volta, um pouco antes do pouso, você olha para o congestionamento de São Paulo, desanima um pouco, né? Que você sabe que vai enfrentar aquilo. Mas eu faço bastante. A gente vê muito urubu, vê coisas que, sei lá, dá medo de vez em quando. Tá bom, craque. Já aconteceu alguma coisa com você nesse O sentido? urubu é um perigo e ao mesmo tempo é majestoso, né? O urubu ajuda muito o piloto de planador. O urubu é uma das aves mais preguiçosas do mundo e mais inteligente. Ele praticamente não bate asas, ele voa contra o vento, ele pega térmicas e os pilotos de planadores amam o urubu, né? Por quê? Porque basta segui-los que vai encontrar as térmicas para os planadores. Basta seguir um urubu, achou um urubu, vai atrás dele. E se trombar com o urubu? Então, a colisão do urubu, que normalmente tem 5 quilos, com um avião a 280 km por hora, se transforma isso em 2 toneladas. Ele pode quebrar a asa de um avião pequeno. Um urubu, então? Ele pode derrubar, o que aconteceu há pouco tempo no Rio Hudson, né? Aquele menino que conseguiu salvar todo mundo. Tal. Foi uma revoada de pássaros que tomaram as turbinas do avião. Então, o grande problema hoje das companhias aéreas, eles gastam fortunas com os urubus e os pássaros nas turbinas. Né? E principalmente no Brasil, que aí tem outros problemas, lixões de todo canto, especulação imobiliária nas cabeceiras das pistas. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. O teu escritório parece que você fez... como é que fala? Você falou de escalada já, logo no começo. Você falou, eu perguntei que você gostava, você falou, escalada, já fiz escalada, asa delta, bicicleta, Minha carro. casa é uma casa... A tua casa é com escalada? Como é que é? Então,
eu pensei num lugar assim que eu pudesse... Tipo, você olhou aqui e já pensou em escalar ali, mais ou menos, é isso? Você fez isso na tua casa? Não, os arcos aqui, dá para fazer. Aqui, ó, dá pra você puxar e ir até lá em cima. É. Então, minha casa, eu criei um circuito escalado em casa. Então, você vai da parte de baixo para meu quarto, então você pode subir pelas paredes, né? Pode subir pelas Aí paredes. você chega no topo da casa... Mas tem as formas normais de subir também? Tem escada. Tem. Meu filho, inclusive, eu vou colocar um escafandro nele agora, né? Ele está com 4 meses, tem tanta escada lá que ele vai precisar de um airbag. Assim. E você fez isso em casa? No escritório, não? O escritório tem também. Ah, tem escritório também? É muito E legal. o pessoal que trabalha lá usa, não? Muito. Tem até uma... Nós estamos inaugurando agora. É uma quadra de tênis para o pessoal. É mesmo? Relaxar. É. Então o cara para trabalhar tem que ter o estilo Juca de ser. Ah, eu acho que sim, mas não só comigo, né? Essa coisa de horário, essa coisa de... É missão. No começo você falou do dono lá do jornal que te proporcionou tudo isso. Eu acho que sem aquele início você não ia ser o que você é ou ter a felicidade que você tem. Você percebe, assim, conversando com o Juca, o prazer que ele tem em trabalhar. Mistura um pouco a tua vida de trabalho com o prazer. Você conseguiu fazer isso na vida. Muito, Acho que esse é o sonho de todo mundo, não é? É uma delícia isso. Que Então, conselho você dá, assim, sei lá, se puder acabar dessa forma? Porque, assim, é legal poder receber uma pessoa aqui que juntou tudo aquilo que ela sonhou e gostaria de ter com o trabalho e poder realizar isso. Se você puder dar uma dica para as pessoas, que dica você daria? Dica Juca. Então, eu sou um privilegiado, né? Não só isso, juntar o meu trabalho, foi quando eu tive a ideia de montar a revista, né? Falei, imagine, eu vou poder voar, né? Uma coisa que eu gosto, vou poder me divertir, andar de bermuda, enfim, e ganhar dinheiro com isso. É mágico. Não só isso, conhecer os meus ídolos. Então, imagina, o mestre Armando Nogueira, os ídolos da minha... Você não sabe da história, mas meu nome é Antônio Carlos Fernandes. Eu ganhei o apelido de Juca porque eu imitava o Juca Chaves quando eu tinha 11 anos de idade. E depois eu transformei meu nome em Juca Fernandes só, né? E o Juca Chaves é meu amigo. Então, é uma dádiva dos deuses, né? Trazer esses caras, Toquinho, os meus ídolos, né? Para esse mundo de hoje. Então, a dica é determinação e entregar mais do que promete. Eu acho que a gente sempre deve entregar mais do que promete, né? Mais do que vende. Então, vende 10, entrega 12. Tá? Isso é importante. E sempre, para tudo. Você falou de pessoas que são assim também. Você falou do Armando Nogueira. Eu lembro que eu fui fazer uma matéria no Rio, voando naqueles ultraleves que tem ali perto do autódromo, que pousa inclusive na água por conta do Armando, que eu vi uma matéria dele. Você falou do Toquinho. Pouco tempo atrás, joguei bola com o Toquinho, um cara incrível também, né? Gentleman. Mas essa coisa de entregar um pouco mais, o Armando fez isso a vida toda dele, né? Isso Você é importante. faz isso no seu... Isso é importante, poder coisas. fazer a mais. Entrega mais. Obrigado pela tua presença, adorei a conversa. Uma delícia. Eu acho que o que Adorei você faz, assim, de tudo, para mim o que fica marcado, e a gente percebe quando você olha e quando você fala, o prazer que você tem de falar do teu trabalho, dos livros que você fez, da revista que você faz e de tudo isso. Parabéns. Obrigado. E que você continue viajando e mostrando para todo mundo esse trabalho bacana. Obrigado. Adorei te ver, comida linda. Obrigado. Tenham todos uma ótima semana. Até semana que vem. Tchau, tchau.